Olá, bem-vindos ao nosso canal Podcast Social Okawanga, que tem como objetivo de dar a voz e ajudar as pessoas com deficiência. Hoje, vocês vão querer saber quem é a nossa convidada. Temos uma convidada, a advogada, e hoje veio para nos ensinar muitas coisas. Sem mais, sem menos, eu vou vos apresentar. Pode se apresentar. Muito bom dia, telespectadores. Bom dia, Sr. Osvaldo, e obrigada pelo convite que foi-me feito ontem. Pois eu sou a Maura, sou advogada e sou mediadora de conflitos. Também sou especializada em Direito Penal Econômico Internacional pela Universidade de Coimbra, isso em Portugal. Ok. Bom, já apresentei, já conheci a nossa advogada e hoje vamos aprender muitas coisas. Estejam aí atentos e vamos começar com o tema: a inclusão das pessoas deficientes no mercado de trabalho na sociedade. A doutora queria mais ou menos falar, não é? O que a doutora vê e sente e como é que tem sido a inclusão das pessoas deficientes no mercado de trabalho. Obrigada. Na verdade, eu vou fazer um breve historial pela a trajetória que eu tive até chegar até os dias de hoje. Eu, sendo pessoa com deficiência já desde os 8 meses de idade, eu tive apoio da minha família, muito apoio, e eles viam como um ovo. E quando eu comecei a primária, eu tive o acompanhamento para ir para a escola com os meus avós e com a minha mãe. Depois de terminar, comecei a frequentar o ensino, o segundo ciclo, que é na escola Remandume. Ok, ok, ok. Era um bocadinho distante de casa e já Ok. vê as barreiras que eu Enfrentou hoje. enfrentava ali. Ok. Então era muito difícil e a família via como um ovo, como eu Ok. digo, é Ok. um ovo, então temos que proteger. Mas numa primeira fase ia acompanhada, Ok. depois tive o apoio dos tios com o carro, com o carro ir e vir para a escola. Depois passei a fazer o ensino médio. Ok. Isso é no Instituto Médio de Educação, ali ao lado do Zinga, o INE. Ok, Eu Inês. já ia sozinha, mas Ok. havia um bocadinho de dificuldade. Isso é ter que atravessar as barreiras que enfrentava nos passeios, mas mesmo assim Não ia, paraste. não parei. Ok. Não parei de terminar, segui a minha licenciatura em Direito. Ok. Era o foco que eu tinha Sempre, não de é? ser advogada. Ok. Fiz a licenciatura na Universidade Independente de Angola Ok. e já ali a família viu que houve a necessidade de ter um transporte. Afirmativo. E eles ainda ficaram assim em dúvida, será que ela vai conseguir, como é que ela vai Não. adaptar? Ok. Porque se formos a ver, estamos a falar do ano de 2009, já tinha aqueles carros adaptáveis, Afirmativo. pois então eu ia e vinha para a escola, eh, fiz a, fiz, tirei a carta de Carta condução, de condução, ok. pois antes mesmo de entrar para a universidade, pois e passei a ir e vir já com um carro adaptado à universidade. Depois de terminar, também sofri também algumas barreiras, né? Isso é o acesso à acessibilidade, Ok. que são as escadas, porque eu estudava e a minha sala era no No primeiro, primeiro no andar. primeiro andar. Mesmo assim não Mesmo desististe. assim, não desisti. Ok. E foram 5 anos Yeah, 5 anos. e pronto, eu tive mesmo aquela força de subir e descer.
O elevador só passou a funcionar, penso que depois do meu terceiro ano, mas também não foi para muito tempo, pois Opa, foi isso uma quer boleia, dizer, uma foi uma boleazinha. boleia, pois. Mas já com os colegas, né, tive sempre aquele apoio dos colegas, dos professores, porque Afirmativo. não foi também fácil, não foi Ok. fácil. Depois de terminar a licenciatura, e quando eu decidi fazer uma formação, Afirmativo. uma especialização em Direito Penal e Econômico, isso é em Portugal, e também foi um outro desafio. Outro desafio Foi mais. outro desafio, porque a família viu que, sendo pessoa com deficiência, como é que É possível. o outro lado, Vai o encarar, como nosso é que vai irmão ver? português Sim, ia sim. ver ou ia tratar. Mas, graças a Deus, eu terminei depois de 3 meses Yeah. a especialização. Não foi fácil. Eu Foi. digo mesmo que nada é Não, fácil não é para fácil. nós, estando A- num país Como no estrangeiro, outro. A pois força e de a vontade força que é que deve vencer. sim, é que deve vencer. Ok. E também os autocarros não são adaptáveis, Ok. mas não são adaptáveis, e mesmo a universidade também não tem rampas, não tem acesso, então, Foi então mesmo também tudo uma pois, luta, foi uma sempre. luta, Yeah. uma força, mas A graças a Deus vontade. também, a partir de lá, os professores e os colegas deram-me sempre aquela ajuda. Aquele apoio. Né? Depois de terminar a especialização, voltei para Angola Já pronto e já pronto a para mostrar o conhecimento. mostrar o conhecimento. Então eu disse, não, já que eu fiz a especialização, sou formada em Direito, por que não começar um estágio como advogada? Afirmativo. Pois eu comecei o meu estágio Sim. com o Dr. Flaviano Mafiló, Ok. aí na Vila Alice, durante 1 ano e 6 meses. Então foi aí onde é que eu tive contato com os processos. Quer dizer, Contactos com processos. quer dizer, esperaste mesmo, não é? Atravessar todas as etapas. Terminei o meu estudo, vou fazer um estágio, não é? Assim que eu fazer o estágio, logo estou preparada para enfrentar o O mercado, não é? mercado Que de é já o trabalho. último estágio, não é? Uhum. Já passar a barreira no médio, não é? Passar a barreira no superior, peguei mais uma formação em Portugal, não é? E logo preparada para enfrentar o O mercado. E aí, mercado. depois do estágio, como é que foi a procura do emprego, a aceitação? Poderia explicar mais ou menos como é que foi essa experiência? Na verdade, para quem quer seguir a advocacia, tem que ter uma aceitação. Isso é na Ordem dos Advogados de Angola, Afirmativo. que nós vamos à procura de um patrono e a partir dali o patrono tem que ver se tem o perfil adequado ou não para o estágio. E naquela época não havia ainda uma preparação, porque já agora, há 2 anos para cá, há uma formação, um perfil. Mas graças a Deus fui aceita com o perfil Ok. e comecei a enfrentar. Isso tendo contato com os processos, os casos que os utentes iam trazendo e tendo contato já com os tribunais, as instituições. Mas mesmo assim, eu não parei por aí. Não parei só pela advocacia. Eu resolvi ter mais um outro desafio. Não, é bom. Sim. Desafio esse que é a criação de um centro de mediação e conciliação. Ok. Isso eu criei o Centro Cortesia. Eu vi que para ter contato, né? O contato que eu tive com os processos, eu vi por causa da demanda. Ok, a Da demanda. demanda, ia e vinha, e eu via que a resolução do conflito que trazia, faltava aí alguma coisa, por Ok, causa deve da própria resolver. celeridade processual. Ok.
Então, eu comecei a pesquisar e vi a formação como mediadora. Eu disse, olha, a mediadora também não foge muito do ramo de direito, então eu resolvi fazer a formação como mediadora e conciliadora, isso já em 2016, para ter contato mesmo com as partes. Eu Então, disse porque... pelo que eu percebi, então, não é? Enfrentaste barreiras, mas mesmo assim, não é? Não paraste por aí. Deixe mais sequência, deixe mais sequência de forma a garantir, não é? Uma ajuda, quer dizer, de forma a garantir formações e também ajudar as outras As pessoas, não é? outras pessoas. E agora, na tua visão, no teu, não é? Como é que tem sido? Queria explicar mais ou menos. Há uma lei até que defende, né, que o Estado angolano apoia, dá ajuda, não é, a pessoas com deficiência, reserva uma percentagem a pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Gostaria de falar um pouco disso, gostaríamos de saber. Sim, nós estamos a falar do Decreto-Lei 21 de 12, de 30 de junho, que Ok. realmente é a lei da pessoa com deficiência em Angola. E essa lei, no meu ver, ela não só está mesmo no, digo assim, né, de uma forma mais não muito técnica. Mas qual é Só a está no percentagem? papel, só está mesmo no papel, mas na prática não se vê. E Mas qual é a percentagem que eles dão? Sim. essa percentagem é de 2%. 2%. É Quer de dizer dois por que cento. essa lei existe e diz que as pessoas com deficiência têm uma reserva de dois por É cento 2% reservado para pessoas da deficientes. pessoa com Quer deficiência. dizer que em qualquer concurso, bom, e também tem um dado, né? Tem um dado, Dionísio, tem um dado. É, é assim, pessoal, é assim. Nós, não é, nós, muitas das vezes, portador de deficiência, não é? Temos que também pesquisar. Existe uma lei que dá percentagem de 2% às pessoas de deficiência. Tu, ao levares, não é? Ao levares o teu currículo, os teus dados, eu também aconselho a levar um justificativo, não é? Ortopédico, de preferência ortopédico, que mostra a capacitação da tua deficiência. Porque a lei também esclarece a capacitação. Então, ao levares um documento, não é? Vamos supor, tá a levar um currículo para trabalhar, não é? Mas tu, no específico, não levas um outro a dizer do grau da tua deficiência. Agora eu pergunto, como é que as pessoas vão adivinhar que és deficiente? Será que as pessoas têm que adivinhar que o fulano é deficiente, o fulano não? Gostaria que a doutora falasse um pouco mais, não é, sobre isso, né? Porque também não é só levar o currículo, mas também levar um justificativo ortopédico que diz da capacidade ou do teu grau de deficiência. Sim, na verdade, isso tem que haver uma fiscalização por causa do Estado. Sim. Quando houver esses concursos públicos, tem que haver mesmo Sim, a sim. área da fiscalização. Isso por quê? Porque já com o técnico tem a ficha. E a ficha, geralmente, quando nós vamos para preencher, tem que ter sim aí aquele ponto que diz qual é o grau. E também ter um comprovativo, um relatório médico Ok. que diz que não, que a pessoa X tem a deficiência que pode sim ocupar uma vaga. Ok. Mas, Osvaldo, se formos a ver, quando a pessoa com deficiência, porque eu já tive alguns casos que as pessoas perguntam onde é que nós podemos nos queixar quando há essa falha. Ok. Quando é essa falha, porque a pessoa com deficiência, ela até faz o concurso público. Sim. Ela faz o concurso público, faz a entrevista. E pode até ser enquadrado, ou mesmo até assinar o contrato, mas esse contrato só fica em papel. A pessoa com deficiência não é chamada.
Agora, Ele fica na expectativa, não, eu consegui, eu tive uma nota boa, mas não é chamado. Por isso é que aí chamamos a fiscalização. Há que haver uma fiscalização. me surge uma questão. Eu queria saber, não é, quando há esse tipo de ocorrência, não é, tipo, eu cumpri todos os procedimentos, não é, já justifiquei, sou deficiente, já fiz toda a assinatura, mesmo assim, me sinto injustiçado, vejo que não, meu nome não saiu. Nesses casos, onde é que a pessoa deve, qual é o conselho que a doutora deixa? Como é que ele deve primar? Onde é que ele deve se dirigir? E onde é que ele deve primar? Onde é que ele deve ir? Saber por porquê que o seu nome não saiu? Há um lugar, o que a doutora, qual é a experiência, segundo a experiência da doutora, o que a doutora diz mais ou menos sobre isso? Osvaldo, deixa-me só perceber a tua questão. Eu não sei se percebi se aquela pessoa que vai para fazer o concurso público, certo? Sim, o nome sai. O nome Ele sai. se inscreveu e apresentou todos os seus documentos. Mas mesmo assim o nome não saiu. Quer dizer, na lista não está o nome dele. Onde é que ele pode se dirigir? Sendo pessoa com Sim, quer deficiência. dizer, já aprovou tudo. Sim, geralmente quando há esses concursos públicos, a própria instituição tem uma área, Ok. que diz que em 15 dias ou em 20 dias a pessoa tem direito a uma reclamação, Ok. Mas já para nós, pessoas com deficiência, é aquilo que eu Acabou de frisei dizer. anterior, coisa que precisa-se mesmo de uma área para fiscalizar, Já entendi. uma área fiscalizadora para poder que vai velar pelos esses direitos, porque há mesmo aí Ok. uma injustiça. Há aí uma ok. injustiça e nós devemos mesmo apertar um bocadinho a nossa lei, porque a nossa lei tem que se fazer valer. Ok. Tem que se fazer valer. E por outra, também existe uma lei de acessibilidade, não é? Queria falar um pouco também dessa lei de acessibilidade. A Lei da Acessibilidade para os Portadores com Deficiência, a Lei 20 de 2016. Eu quero aqui tomar uma nota e agradecer ao estúdio, porque quando eu vi logo que tinha uma rampa. Ok. Tinha uma rampa, eu vi, uau. Estão preparados? Geralmente mesmo sendo uma empresa privada, Ok. mas estão preparados e é bom ver isso. Mas o que eu peço mesmo ao Estado é que também que haja mesmo uma fiscalização, porque há instituições que nós não vemos. Não vemos, principalmente os tribunais. Os tribunais têm esse déficit, que são os elevadores e as rampas. As rampas. E o que nós estamos a ver também é que, sim, algumas ruas têm as rampas para poder, né, ajudar a nossa locomoção. Sim. Mas ainda há que trabalhar. Ainda há que trabalhar muito a lei da acessibilidade pública. E também dizer que mesmo quando vamos a algumas repartições, a algumas agências também ficamos assim, e eu me deparo. Eu trago aqui um exemplo para quem é pessoa com deficiência audiovisual ou audiovisual, né? Sim. Tem que ter pessoas formadas. Por exemplo, num banco, né? Num banco, numa agência, tem que ter pessoas formadas, porque nós podemos chegar lá e ver que só tem aquela placa a indicar que é só para pessoas especiais.
E quando chegamos lá, se Não tem for, condições criadas. não há, o técnico não tem aquela Não tem. formação ou não há aparelhos específicos para quem é portador visual. Ok. Como é que Se vai se comunicar, comunicar? Como é que vai se afirmativo. com aquela comunicação? Então eu penso que mesmo as próprias instituições deve criar essas formações, ou Sim. então também empregar aquelas pessoas que estão na pessoa com deficiência, seja áudio ou visual, Sim. mas que tenha aquela formação que Preparado. seja capacidade. Então, Ok. Bom, se bem percebi, não é? Se bem percebi, muitas das vezes nos bancos, não é? Banco e outros estabelecimentos, né? Instituições, não têm tido preparação. Quer dizer, aí vem um espaço para atender deficiente. Mas nós, quando falamos de deficiente, muitos metem na mente que deficiente é alguém que tem problema nos membros inferior ou superior, mas esquece que também existem deficientes visuais, não é? Deficientes que têm problema na fala, né? Fala. Então, muitas das vezes não tem preparação para atender o seu pedido. Vamos supor que eu sou cego. Chego até o banco e até tem um acompanhante. Alguém está me acompanhando. Mas ele, quer dizer, ele é só alguém que está me acompanhando. Agora eu preciso me comunicar, não é? Preciso com o funcionário. como um funcionário escrevendo, não é? Eu escrevo, preciso, e o funcionário está para me atender. Quer dizer que se o Estado criasse, não é? Emprego ou entrasse em comunicações com muitas empresas privadas, também já abriria mais espaço para deficiente. Tem alguém, um deficiente ali, pode se comunicar com ele, né? Ele sente e sabe como se comunicar e acaba facilitando o tal deficiente. E muitas das vezes também nos quartos de banho, nos WC, né? Também temos visto, ainda falta muito. Ainda falta, nem todos os WC estão preparados para receber deficiente. Porque existe uma arquitetura própria para um espaço ou um WC para deficiente. E é necessário implementar isso. Porque eu tenho um amigo que, olha, esse meu amigo é brasileiro. Ele até fala para cara, vocês aí, ser deficiente em Angola é ser herói. Ser deficiente em Angola é ser herói. Em primeiro lugar é que vocês têm problema no táxi não vai no emprego para começar. Dificilmente para um carro para te levar. Chega no emprego, já chegaste. Tem mais aí a escada. Quer dizer, todo desafio ainda não acabou, só começou. Tens a escada para enfrentar. Tá bom. Enfrentaste a escada. Tem mais colegas para receber, quer dizer, são N barreiras. Mas mesmo assim, vocês angolanos estão sempre felizes e com vontade de dar aquela garra. Gostaria que a doutora também falasse um pouco mais disso, não é? Segundo o meu amigo disse que vocês são um herói. Eu também sinto isso, que somos mesmo herói, doutor. Somos heróis. Somos heróis, porque é muita barreira. Mas mesmo assim estamos sempre erguidos para vencer e preparados para vencer. Ok. Yeah. Realmente, Osvaldo, nós, pessoas com deficiência, temos sofrido muitas barreiras, que é o acesso à acessibilidade. Okay. Muitas, porque o meu historial na vida acadêmica, as barreiras mesmo foram essas. Foram as escadas. Okay. Só depois da universidade que eu pude ter um carrinho para poder ir, mas mesmo assim também tinha dificuldade em estacionar. É outra barreira, sem chegar ainda na universidade. A barreira foi o estacionamento. Não tem um espaço reservado. Um espaço reservado para a pessoa com deficiência. Eu via estacionar distante, como estacionar. Okay. Ter que andar até chegar à universidade também foi uma outra barreira, mesmo a conduzir.
Pois, e realmente os WC que eu pude notar na universidade não eram adaptáveis. Ok. Não eram adaptáveis, mas eu consegui assim fazer as necessidades. Mas agora Mas imagina um cadeirante. é um cadeirante. Um cadeirante, epá, até quem está ainda com, que tem não é, algo de apoio, uma muleta, ainda pode fazer, mas agora um cadeirante às vezes precisa mesmo aquela adaptação, né? Adaptação. Tem aquele, acho que é um esfero, uma própria estrutura, que lhe facilita, Que facilita que ele fazer sozinho, não, quer dizer, não precisa de algum acompanhante, epá, porque fazer uma necessidade biológica muitas das vezes é mais confortável sozinho. Chego com a minha cadeira, pego naquele apoio e sento à vontade. A hora de sair também igual. Então é mais fácil. Não, tá bom. Está percebido até ali. Epá. Também dissemos mais, não é? Aquilo que eu digo sempre, não é? Caro taxista, não, taxista, olha. Eu daqui a pouco, já, olha, já não, eu, quando me conhecer, vamos lá, não, essa aqui não. Mas eu digo sempre, caro taxista. Quando eu digo taxista, me refiro também a Zuzite, Yango. Epá, seja mais paciente, tá? Seja mais paciente, porque isso não é uma vontade, não é? É algo que tocou alguém, epá. Sim. Se vocês têm que ajudar, porque ainda hoje houve uma situação similar. Tudo bem, né? Tu levaste alguém que é deficiente. É claro que ele vai dar um pouco mais de trabalho em relação a alguém normal, mas o que passa? O senhor taxista ou Yango, não sei como eu vou chamar, mas tudo está na classe dos táxis. Ele, epa, ainda quer pedir mais dinheiro. Não, tu me deixa um trabalho diferente. Mas, epa, irmão, então se já tu viste a condição dele, ele para conseguir o dinheiro, epa, é a dobrar. Se alguém consegue dinheiro de forma normal, deficiente mesmo é a dobrar. Então, em vez de tu ajudares o irmão, tu se aproveita daquela debilidade para pedir um pouco mais. Será que assim queremos ajudar? Depois chegamos, não, Angola tem que mudar, mas com esse tipo de mentalidade assim, estás a ajudar. Só chega num TPA, né? Multicaixa. Chega lá, de pé. É que as pessoas já percebem o teu estado. E há uma lei que diz que o deficiente, a mulher com bebê, o idoso, tem prioridade. Mas mesmo assim, ainda tens que avisar. Eu estava querendo me explicar, falar um pouco disso. Como é que tem sido no multicaixa? Porque eu sei que não é fácil mesmo para nós. Não é fácil. Não é fácil, Osvaldo. Tocou mesmo também num ponto que é sobre os nossos táxis, né? Sim. Pois, e eu, de vez em quando, eu tenho mesmo apanhado mesmo táxi para poder me locomover. Sim. E eu tenho também tido algumas dificuldades. Isso é porque eu, para subir, eu só posso subir na parte de frente. Mas muitos deles, quando vêm, abrem logo aquela parte lateral, que é para subir. Quando eu digo, não, senhora cobradora, por favor, é possível ceder o banco da frente? Olha, há vezes que eu não tenho êxitos. E logo, quando eu apanhava, eu ficava um bocadinho triste. Mas depois eu vi que se a gente não for em frente, vamos ficar todos deprimidos, né? Pois há pessoas que ainda cedem, há pessoas que não cedem o lugar. Vejo sim pessoas que cadeirantes. E também aquela de por querer subir e depois, não, tá a levar mais tempo, tem pessoas que vai me atrasar. Então, só aquele facto de o portador subir, ter que fechar a cadeira para poder pôr na bagageira, então vai roubando muito tempo. E eu penso que também os nossos cidadãos angolanos também não estão assim bem informados, porque nós todos estamos sujeitos, né, a uma condição a um acidente. Então, nós devemos ter em mente, devemos ter essa informação, o que é a pessoa, porque nós somos uma pessoa normal. E também frisou
O exemplo do multicaixas. Sim, E assim se como- formos a ver, o multicaixa tem mais de. Eu penso que é 1 metro e. Um Sim. metro. E para quem. É Para quem é cadeirante, cadeirante, sim. ter que estar a esticar, pôr o código fica um bocadinho Não, complicado. complicado. E, És obrigado a dar o teu código. é A obrigado mais de mesmo uma a pessoa. mais de uma pessoa. E ver que tem ali o amigo do alheio. Então é Então somos. complicado. Não. E eu, quando eu vou também à fila, as filas do multicaixa, nem todos aceitam. Nem todos. Nem todos aceitam ceder. Dizem, já me encontrou na fila. Isso. Tem que aguardar, eu também já estou aqui há muito tempo e a gente fica assim, meu Mas Deus, vou será que- ficar aqui, será que não estão a ver? Mas pronto, há sempre aquela pessoa que vai Tem aquela contra, acessibilidade, pois né? não tem aquela acessibilidade. Mas também há aqueles Que cedem, né? pronto, que cedem o lugar, cedem o lugar, mas Ainda falta mesmo. ainda falta. Ainda falta mesmo Eu, muito. eu me lembro, eu tive uma vez no multicaixa e teve uma senhora que já tinha me encontrado ali no multicaixa e nem estava cheio. Era eu, depois chegou a senhora. E o sistema estava sempre a cair. Ok. Estava sempre a cair. E ela pensou que eu estivesse ali a fazer muitos movimentos. E a senhora, do nada sem educação, porque a senhora está a demorar muito tempo. Então, quer dizer que eu digo mesmo que parte também da nossa educação. E Sim. nós devemos ser mesmo fortes por causa mesmo da nossa condição, porque é aquilo que eu digo sempre, se nós formos a ouvir as coisas negativas, vai nos matar por dentro. Eu Afirmativo. tento sempre buscar o bom Yeah. ânimo, Afirmativo. pois, porque são esses tipos de experiência que a gente vai tendo, vai colhendo e vamos superar. Vamos, epá, Vamos conforme disse a superar. doutora, epá, a luta é mesmo difícil. A luta é difícil, é grande. Mas nós sempre vamos ter a paciência de tocar na mesma tecla. Essas leis foram aceitas pelo Estado. E essa lei veio para facilitar, porque alguém deficiente não é de vontade de ser deficiente, mas é algo que tu tens que aceitar. Porque se tu também estás com aquela que é deficiente, epa, tu não vais viver, a tua vida depois fica empatada. Quando vê, não tem mulher, não tem filho, não tem ninguém, porque sou deficiente. A vida continua, a vida anda. Então, pessoas, seja mais sensível. Ele é deficiente não é porque ele quis, e qualquer pessoa pode ser deficiente. Hoje estás bem, amanhã fizeste um acidente, é deficiente. Hoje estás bem, apanhou um AVC, é deficiente. Há várias formas de ser deficiente. Agora tu imagina, se tu não combater agora que estás bem, essa mentalidade, vais combater quando estás deficiente. Será que é isso? Então, enquanto estás bem, vamos ajudar a combater essa mentalidade. Ele é deficiente e tem prioridade. Vamos combater isso. Não espera ter um acidente para depois estar aí querer defender. A defesa, a luta é agora. A luta é agora. E uma vez eu escutei algo que até eu respeito. Se a ferida do outro não te dói, então a tua ferida é maior que a dele. Se você vê alguém com ferida e não está te doer, a tua ferida é maior que a dele. Então vamos fazer isso, pessoal. Vamos todos nos unir e combater a discriminação, o preconceito. Vamos todos ajudar. Assim, mostrando igualdade, podemos chegar longe. E lembre sempre, não se deseja nenhum mal a ninguém, mas nós todos na Terra estamos suscetíveis a ter um acidente e a mudar. Então, esse programa, essa é uma das vantagens desse programa. Ele vem para te ensinar a superar, que existem pessoas que conseguiram vencer. Temos aqui a nossa doutora, passou obstáculo, mas é advogada. Eu passei obstáculo, mas sou engenheiro. E existem muito mais pessoas. Então, pessoal, para de estar na estrada, para de esperar que te sentem pena.
opta por um curso profissional, não é? Prepara-te. Temos cursos de informática, temos cursos, e temos N cursos que você pode fazer a tua vida à vontade. És moça, aprenda a trançar, aprende, busca uma forma de se vir, mas parada também que não. Se você está parada no tempo e no espaço, vais continuar no tempo e no espaço, depois vai virar historiadora. E quando alguém é historiador, ninguém te paga para fazer história. Então pense nisso. Pense nisso e agradecemos a partilhar o nosso podcast, partilha mesmo. A nossa ideia é que esse podcast chegue a todos, não é? Chega a todos de maneira a salvar muitos e muitos a superarem a sua deficiência. Esse é um dos nossos objetivos, dar voz ao deficiente. Então, doutora, pode dar uma recomendação, não é? Gostaríamos de escutar uma recomendação da doutora. Ok, Osvaldo, há um ponto que eu não frisei. Ok. Eu sou mãe. Eu sou mãe de um menino de 20 anos. Dizer que a pessoa com deficiência é uma pessoa como uma outra. Sim. Só que nós temos aquela debilidade, né? Que aos olhos do outro, prontos, para os olhos das outras pessoas é incapaz, mas não. Nós somos capazes. Somos capazes, sim, de ser mãe. Somos capazes de ser mulher, donas de casa. Porque há muitos que dizem, não, você vai manter alguém que é portadora com deficiência. Como é que vai ser em casa? E eu sei que o Osvaldo também é pai e filho. Pois, como é que vai tratar da sua casa, do seu marido? Nós tratamos como uma pessoa como a outra. Não há diferença nenhuma. A diferença que é que nós fizemos as coisas um bocadinho mais lento. Mas isso não quer dizer que o almoço não esteja em dia. Que naquele momento a roupa, que nós com os nossos maridos também não temos aquele, como é que eu posso explicar? A normalidade de estar com os nossos maridos, de tratar uma criança, um bebê. O meu filho já tem 20 anos. Então, isso não quer dizer que nós não podemos sair para a rua e enfrentar a sociedade. Porque se nós não enfrentarmos a sociedade, nós vamos nos matar. Então, nós devemos enfrentar a sociedade, enfrentar a família do nosso parceiro. Devemos enfrentar as batalhas, as lutas, quer acadêmicas, quer no trabalho, quer as nossas formações que nós gostamos. Então, nós devemos ir à luta. E dizer, Osvaldo, falou bem, a formação. A formação é muito, muito importante e é a nossa base. E nós devemos sim ter essas escolas especializadas para formadores, para a pessoa com deficiência, indo formando para as outras pessoas. Okay. E dizer também, Osvaldo, que já nas escolas devemos levar a informação às nossas crianças. E que quando eles crescerem já vão ter aquela mentalidade, sim, aquela mentalidade de como tratar a pessoa com deficiência. Afirmativo. Falou bem e também até gostei, não é? Porque se nós começarmos na escola, não é? Com as nossas crianças, não é? Trabalhar com os professores, que ensinar desde criança que o bullying, não é? O bullying deve partir, a ensinança contra o bullying deve começar da primária, a ver uma criança ou um portador de deficiência como uma pessoa normal. Só carece de necessidades especiais. Eu acredito que todas as professoras devem ter isso em mente. Ensinar, tudo bem, né? Não é necessário, às vezes, para fazer bem, não é necessário uma formação ou esperar alguém. Nesse momento, estás a ver esse programa. Aprende, quer dizer, não aprende, mas incentiva-te. Mostra às crianças que as pessoas com deficiência são pessoas normais,
apenas carecem de necessidades especiais. Fazendo isso, todas as professoras estão a ajudar não só a sociedade, mas o mundo, não só Angola, mas está a ajudar o mundo. Porque as pessoas, quando a criança aprende o mal, combater o mal desde cedo, é mais fácil fazer o bem. Então, agradecemos a todas as professoras que nos ajudem nessa luta. A luta é grande mesmo, mas com força de vontade, vamos conseguir.